os frutos do domínio próprio na família. Eu tenho acompanhado a semana pelas redes sociais, pelo Facebook. E há um tesouro, que eu vou assim chamar, das redes sociais, que as igrejas têm explorado bem, e a igreja de Samaria, a missão Samaria, tem feito muito bem. Peço que continuem e melhorem, porque há sempre espaço para melhorar. É que as gravações, elas ficam lá. Então nós podemos rever e nós podemos inclusive tomar notas. Há alguns pontos que nos escapam no momento da palavra. Mas se eu em casa, naquele momento de meditação, puder voltar a assistir um culto, tem muito aprendizado aí. Então, irmãos, aproveitem. Aproveitem. Eu faço isso. Eu como gosto de escrever, eu fico muito atento. Porque eu sei que com todos os irmãos, com todos os pastores, todos os pastores bíblicos, eu aprendo. Nem todos. Não é o caso desta igreja. O pastor desta igreja é bíblico. Amém. Gálatas 5:22. É o texto base da nossa semana. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. A temperança é o domínio próprio. Oremos a Deus. Papá, fala para nós nesta noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Dá-nos domínio próprio, Senhor. Sim, Pai, dá domínio próprio a mim. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que seja essa a nossa oração. Papá, dá domínio próprio a mim. E por que eu faço essa oração? Faço esta oração porque hoje, entre nós os cristãos, estamos a desenvolver um hábito, estamos a desenvolver uma moda, que quando ouvimos uma pregação, a pregação é sempre para a mana que não estava na igreja. Nunca é para nós. Fatou mesmo é que tinha que estar aqui, ela tinha que ouvir, esse é mesmo para ela. Não, meu irmão, é para ti. O meu marido, aquele, ele é que tinha que ouvir isso. Pastor, prega mesmo. Ela está gritando, pastor, prega mesmo, mas no coração, o meu marido é que tinha que estar a ouvir isso aqui. Não, querido irmão, a palavra é para mim e é para ti, que Deus permitiu estar na igreja neste momento para ouvir a palavra. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. A palavra é para nós, não é para quem não está presente. A palavra é para o irmão que nos acompanha pelas redes sociais, não é para aquele que não está a acompanhar. Se tanto, eu posso dizer, meu irmão, por favor, quando puder, olha, vá à página da minha igreja e acompanha a semana. Olha, os pastores trouxeram uma palavra. Uau! Meu irmão, acompanhe. Faça um convite, ao invés de fazer já este pré-julgamento. A palavra é mesmo para ti, para o João ou para a Francisca. Gálatas, com certeza os irmãos já ouviram. Foi o nosso irmão Paulo que escreveu esta carta para os irmãos, né? De Gálatas. O irmão Paulo, eu trago aqui o irmão Paulo, trago aqui o irmão Salomão e trago aqui o Rei Jesus. O irmão Paulo em Gálatas 5:1 diz:
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos, a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Irmão Paulo, em Gálatas 5. O irmão Paulo, em Gálatas 5,16, ele nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis com os desejos da carne. Atenção, amada igreja, andai em espírito, o Espírito Santo de Deus. Não é nesses espíritos que estamos a ir à busca, não sei onde. Há irmãos andando em espíritos. Não é esse o espírito que o irmão Paulo aqui nos diz. Nosso irmão Salomão, em Provérbios 25, 28, ele nos diz: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Como uma casa que a porta está constantemente aberta, as janelas estão abertas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Porque quando a casa está sempre aberta, entra tudo, todo o lixo entra, né? Faz uma ventania na rua, as portas estão abertas, não é? Então o lixo entra. Então é assim aquele que não tem domínio próprio. Assim nos diz o nosso irmão Salomão. O nosso irmão Paulo, em Efésios 5:1, nos diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Imita Deus. Quem é que tens imitado? Hoje de manhã, conversando com alguns jovens, eu dizia: o meu pai, quando eu falo com o meu pai, ele dá-me referências, alguns livros, alguns jornais que ele leu em 1972, em 1970 e tal, eu ainda nem era nascido, e são as referências que ele me dá de livros e jornais. E o jovem me disse: pastor, hoje a nossa referência é o TikTok. Sede imitadores de Deus, não sede imitadores do TikTok. Porque no TikTok cada um fala o que quer. Cada um mente à vontade. Ali não há filtros. Os filtros são na fotografia, que ficam bonitos, mas quando tiram um filtro, misericórdia. O nosso irmão Paulo, em Efésios 5:18, ele nos diz: e não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Ou seja, não fica bêbado com vinho, mas lembra, se embebeda no Espírito. Aleluia. O pastor Dani não está a dizer para ir se atirar para o chão, né? Porque já me disseram que eu não tenho Espírito Santo, porque nunca me viram aí para o chão, né? Então não tenho Espírito. Acho que também viram no TikTok. Eu não sei, eu não tenho conta no TikTok. Não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, no vinho há falta de domínio próprio. Mas embriaga-te no Espírito. Embriaga-te no Espírito. E o nosso Rei Jesus, em Mateus 11:29, ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Aleluia. Nós somos cristãos por causa de Cristo, irmãos. Amém, igreja? Nós somos cristãos por causa de Cristo. Então, o Cristo que nós lhe seguimos, ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
para a vossa alma. O descanso não está na conta recheada, lá no Tota, no Milênio PCP. Não. O descanso para a alma está na mansidão, está em se tornar manso como o Rei Jesus. Meu irmão, pode ter boa conta lá no PCP, mas tenha um coração manso. Seja humilde como o nosso Rei Jesus. Tenta só, faz gostar. Igreja, nós vivemos num tempo em que o desejo, meu reverendo, de ser livre frequentemente nos escraviza. Nós queremos ser livres e então optamos, absorvemos hábitos destrutivos. Nós queremos ser livres e nos afastamos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem valor. E em Gálatas, no versículo 5, capítulo 5, que é o capítulo que é a base da nossa semana, ele começa logo a dizer para ti e para mim que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele me chamou para ser livre. E esta liberdade para a qual Cristo chamou o pastor Tânio, chamou o reverendo Helder, chamou a igreja de Samaria, chamou os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, esta liberdade, ou dentro desta liberdade, estão os frutos do Espírito. Aleluia, igreja. E dentre elas está a temperança, o domínio próprio. Foi para a liberdade, ou seja, foi para ter domínio próprio que eu te chamei. Foi para amar que eu te chamei. Foi para ser manso que eu te chamei. Só foi para ser longânimo que eu te chamei. Foi para ser um instrumento de paz que eu te chamei. É para a liberdade que eu te chamei, querido. E certamente poderão surgir várias perguntas. Mas, pastor, como viver esta liberdade na prática se o mundo está bom? O verão chegou, aleluia. No meu corpo já não vai ter roupa, aleluia. Eu quando vinha para a igreja partilhei isso com a esposa. Sou amor, eu entrei no comboio hoje, assustei. Braços pintados, pescoços pintados, pernas pintadas, lábios pintados, cabeça pintada, com desenhos. Não estou a falar de batom. Pessoas com uma cor diferente da minha, no rosto, né? Mas no corpo são da minha cor. Não é para esta liberdade que Cristo me chamou. Aleluia. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. A liberdade para a qual Ele me chamou é Ele me dominar completamente. Me domina, papá. Como escapar dos impulsos da carne, pastor? Como evitar cair na armadilha de usar a liberdade como desculpa para viver de forma desordenada? Há irmãos que estão usando a liberdade para viver de forma desordenada. Meu Deus, eu já sou assim. Minha mãe me nasceu assim. Eu vou morrer assim. Você, quando casou comigo, você já me encontrou assim. Você não vai me mudar. Os irmãos estão a rir. É assim que fazem. Se eu estiver a mentir, peça a minha esposa para me tirar daqui. Quando ela manda, eu obedeço. Eu tenho juízo.
Os irmãos acharão graça. Eu tenho juízo. Quem ama tem juízo. Yes. Aleluia. Entendam bem. Quem ama tem juízo. Simples quanto isso. Algumas mentes perversas vão já pensar, parece que a mãe pastora, ela me ama de todo o dinheiro. Então eu tenho juízo. Igreja de Samaria, nós conseguimos vencer todas essas questões que aqui levantamos. E a própria Bíblia responde, andando no Espírito, se embriagando com os frutos do Espírito. Meu irmão, se embriaga de amor, se embriaga de domínio próprio, porque hoje é o dia do domínio próprio. O domínio próprio, ele é o nono fruto. E infelizmente é a coisa que está a se tornar mais raro nos dias de hoje. Inclusive entre os irmãos da igreja, né? Os irmãos da igreja estão com dificuldade de ter domínio próprio. Querem fazer tudo. Não, pastor, nós já estamos no tempo da graça. Amém. A graça não foi de graça. Está cada vez mais comum. Os irmãos, não somos dessa igreja, andar pela roda dos escarnecedores. Estão sentados ali, aonde estão maquinando ou falando mal da vida alheia. Estamos lá. E às vezes eu olho irmãos da igreja, me lembro daquele hino. Nós somos. Não podemos separar. Na fofoca, estamos lá. Não tem controle na boca, estamos lá. Grita com o marido, estamos lá. Não podemos separar. Nós estamos lá. Aonde se exercita a falta de domínio próprio, nós estamos lá. Ter domínio próprio, queridos irmãos, é ter controle de si mesmo, principalmente da boca. Principalmente da boca. Ter domínio próprio é viver sem perder as rédeas da jornada da vida familiar. Famílias estão se destruindo, famílias estão acabando por causa da boca. Quando estão nervosos, pronto. Essa televisão fui eu que comprei. Essa ventoinha fui eu que comprei. Não, antes de nós, você já me encontrou esse carro na mesa? Meu pai também pensa que é só você que trabalha. Coisa simples. Coisa simples. E o pior é que não está a acontecer em lares que não conhecem a palavra. Está a acontecer em lares de alguns irmãos que até se autodenominam dizimistas fiéis. Todas as banheiras está lá. Mas em todas as ofensas também está lá. Ter domínio próprio é saber a hora certa de falar e a hora certa de agir. Nós só queremos falar. Estamos piores que a Rádio 5. Eu prometo que vou pegar na bola. E vai passar, passou o pé. E vai marcar. E vai chegar. Ter domínio próprio é saber a hora que deve falar, saber a hora que deve calar. Querido irmão, precisamos fazer o curso da escutatória. Todos só queremos fazer o curso da oratória. Blá, 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 blá. Já ninguém ouve. O filho
está a falar, papá, para, lhe ouve. A esposa está a falar, não diz que ela é chata. Meu irmão, não faz isso. E mesmo, papá Celso, se ela te perguntar se ela é chata, papá, não diga que sim. Não faz isso, pai. Eu quero te abraçar mais vezes. Não faz isso. Se ela dizer, eu sou... Não, tu és um mimo, aleluia. E ouve. Ter domínio próprio é saber ouvir também. Não é só falar. Porque na multidão de palavras não falta transgressão. Está a ouvir? Não, pastor, está a me provocar. Meu irmão, aguenta. A cruz, ela é pesada, ela não é leve, querido irmão. Aguenta. Vão te falar mal de todo o dinheiro. Não sabias. Pensaste que tornaste cristão a tua vida ia ser só andar no tapete vermelho. Enganas-te. Vão te falar, vão mesmo. Se eu vos conto aqui 1 milhão de cenas que eu já ouvi do pastor Helder, o pastor Helder ainda nem viveu meio século, já tem essa história toda. Papai, escreve livro. Queridos, nós precisamos ter controle da nossa boca. E só embriagados pelo Espírito Santo nós conseguimos ter controle da nossa boca. E é de todo importante nós nos banharmos com os frutos do Espírito. Por quê? Porque nós somos a expressão visível do corpo de Cristo. Querido, irmão jovem, tangedor, tu és um embaixador de Cristo, sabias? Tu és a expressão. Mas o que são os frutos do Espírito Santo? Não é? Como é que se chama o menino do baixo? O Nicolau. Mas, jovem cristão, diz-me ainda, onde é que estão os frutos do Espírito Santo? A resposta vai ser, olhe para o Nicolau. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão comigo? Nós precisamos ser a Bíblia daqueles que não a leem. Porque quem pega na Bíblia, tenta ler, adormece. Então esta pessoa precisa ir para a rua, olhar para ti e ver a expressão visível de Cristo. E ver os frutos do Espírito Santo. E ver o domínio próprio. Fale com Deus, diga, Senhor, coloque um freio na minha boca. Papá, me coloca mudo só 1 segundo. Pelo menos isso. Que eu estou sem domínio próprio. E nós precisamos ter este controle, este domínio próprio. Nós precisamos conter fazer a gestão, né? Porque agora todo mundo é gestor destes impulsos, dessas emoções para o bem-estar das nossas famílias. Precisamos e com urgência, porque o que tem saído da nossa boca, algumas pessoas dizem, e eu vou imitar, até Satanás duvida. Há mães, há pais, há irmãos que quando estão chateados com o filho, o que sai da boca, eu fico assim, uau, mas essa criança que você está a chamar esses nomes todos, por acaso não esteve na tua barriga, no teu ventre há algum tempo? Que coragem é esta de chamar determinados nomes a um filho que você carregou durante 9 meses? E não foram 9 meses fáceis, porque algumas gravidezes, cuspir é cuspir, desmaiar é desmaiar. Comer tambarino é comer tambarino, até a areia do campo ali do Marçal, próximo do mercado do Cala-Boca, aquela areia está comendo. Não é fácil. Então, que facilidade é essa de proferir determinadas palavras? Meu irmão, minha irmã, precisamos ter domínio próprio. Eu fico admirado com alguns esposos que, quando namoravam com a esposa,
doces. Fufucha. Linducha. Bebucha. Passou alguns anos de casamento. Oh, sua. Oh, irmão. A doçura, onde ele foi parar? Trocou a doçura pela amargura. Trocou a doçura pela falta de domínio próprio. Nós precisamos controlar a raiva, irmãos. Nós precisamos controlar os nossos impulsos. Para quê? Para podermos lidar com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo de forma saudável. Quem disse que o esposo e a esposa vão concordar sempre quando estão a tratar alguma questão familiar? Não é verdade. Não é verdade. Não vão concordar sempre. Mas é de todo possível, na discordância, haverem palavras de respeito, palavras de amor. Ok, amor, eu não concordo contigo. Tranquilo. Não necessita discordar alterando a voz. Não necessita discordar ameaçando. Uns estão a treinar jiu-jitsu com a esposa. Queridos, pode parecer engraçado o que trazemos aqui, mas é a realidade que nós temos vivido. Peço desculpa, eu vou usar essa expressão. Você é uma burra, você é um burro. Irmãos, a sério. São nomes para chamar ao seu parceiro. São nomes para chamar ao seu filho. Está com raiva, não consegue conter os impulsos. Meu irmão, vai para a cozinha, come uma maçã, se não tiver maçã. Come uma banana, se não tiver banana, beba água. Eu já vi que neste país água não falta. Abra a torneira, beba água, engole. Ah não, eu estava mesmo muito aqui no meu peito. Pastor, tinha mesmo que tirar. Ah, tinhas? Então o casamento acabou porque tinhas que tirar. Ah, tinhas? Então o teu filho se desviou porque tinhas que tirar. Tira sim, tira. Tira aos pés do Mestre. Tira aos pés de Jesus. Fala, papai, eu preciso controlar a minha raiva. Papai, eu sou muito impulsivo. Eu sou muito impulsiva. Papai, eu preciso ter domínio próprio. Queridos, com o domínio próprio, toda a família se beneficia. Com o domínio próprio, toda a família se beneficia. Porque nós ainda estamos a viver tempos em que quando o pai chega, a casa fica limpa, silêncio total. Ei, papá Davi, papá Davi, papá Davi, papá Davi. Está todo mundo a fugir. Até as esposas já estão a fugir. Ela deixa o prato dele na mesa. Quarto. O tal a jantar, ele e o comando. A esquerda com comando, a direita com garfo. Sozinho. Porque ele grita. Ele altera a voz. Ele faz e desfaz. Eu sou o homem, eu sou o cabeça. Domínio próprio, irmãos. Precisamos evitar os excessos e buscar permanentemente o equilíbrio. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Nós só gostamos até aí, né? De ousadia. Paramos aí. Mas o texto do nosso irmão Paulo em Timóteo diz que também nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio. Precisamos ter uma vida de equilíbrio. Minha esposa, pastor, só reclama, a vida dela é só reclamar, a vida dela é só reclamar. Meu irmão, faça ainda uma revisão
anos, quantas vezes levaste para jantar, no jantar de sábado à noite? No namoro, era jantar. A irmã até já sonhava, eu quando casar vou engordar com esse homem aqui. Todas as semanas jantar. Fofa, conheci ali um restaurante. Olha, tem uma hamburgueria lá em Luanda, agora é o Rabugento. As irmãs da minha igreja, as mamás da Sociedade de Mulher da minha igreja, numa sexta-feira, depois do culto das mamães, foram no Rabugento. Me mandaram foto, pastor, olha nós no Rabugento. Então no namoro leva no Rabugento, leva em todas as hamburguerias. Só casaram. A irmã já não sabe o que é jantar fora. Já não sabe. Já não sabe o que é um carinho. Já não sabe. Alguém tem que trabalhar. Ô Iraneita, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E já sabe. Eu trabalho e ainda tenho que tomar conta da igreja. Não temos tempo. Temos que orar pelos irmãos. Olha, recebi agora um WhatsApp da irmã. Está precisando de oração de libertação. Então não há tempo. Esquece essas coisas. São da carne. Equilíbrio. Equilíbrio. Se nós tivermos domínio próprio, nossos relacionamentos serão de fato mais saudáveis. É verdade. Nossa família será de fato um sinônimo de paz, de amor, de alegria. Queridos, nem todas as situações é o tal demônio, não. Muitas situações é a tua boca, sim. Porque há sempre um culpado. É engraçado, não é? Quando eu tenho estado atento aí às televisões, quando houve um apagão aqui em Portugal, cada estação de televisão só estava à procura do culpado. Então, algumas discussões, algumas situações em casa, primeiro pensamento, Satanás está nos perseguindo. Temos que fazer um propósito. Temos que fazer um propósito. Não, quebra, muito quebra. Olha também, quebra. Não está, os tais demônios não estão saindo. Quebra. Quebra, mas quebra. Não está quebrando nada. Aliás, a mobília começa a quebrar. A televisão quebra. Tudo quebra. E nada desaparece. Por que que nada desaparece? Porque depois do teu quebra, o que sai da tua boca, dilúvio. Palavras que arrombam com toda a família. Palavras que colocam num buraco fundo o parceiro e a parceira. Nós precisamos de ter domínio próprio. E nós só conseguiremos ter domínio próprio que nos permitirá ter um ambiente harmonioso, um ambiente calmo, um ambiente sereno nas nossas famílias, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, se nós amarmos a palavra. Queridos, nós somos a geração da palavra. É verdade. Atenção, nós não somos a geração dos que falam muito, nós somos a geração da palavra. Medita na minha palavra dia e noite, para que prudentemente te conduzas. O próprio Deus falando com Josué. Então, muitas vezes a nossa falta de domínio próprio é porque nós abandonamos o primeiro amor. É a palavra. Meu primeiro amor não é Iraneide, não. É a palavra. Por isso é que eu consigo lhe amar. Porque primeiro é a palavra. Por isso é que eu consigo ter domínio próprio. Por causa da palavra. Foi aqui nesta igreja que eu trouxe o Salmos 5, que me diz: pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pela manhã. Há casais levantando brigados. Ele levantou, já estão a discutir. Porque pela manhã ele buscou o TikTok, pela manhã ele buscou o WhatsApp, pela manhã ele buscou o Facebook. Não, querido, pela manhã
nós teremos domínio próprio. Queridos irmãos, eu vou já terminar mesmo. Eu sei que o reverendo Elder vai me entender. Eu preciso testemunhar, papai. Preciso testemunhar. Eu sou o mais novo, sou o filho mais novo da minha mãe. O caçula. Yeah! Caçula da mamãe. Mas eu tenho dito assim aos irmãos: dos filhos da minha mãe, o último filho da minha mãe é o pior. Eu tenho dito aos irmãos. Eu não digo isso com vergonha, nem para me vangloriar. Mas eu digo isso, eu conto isso porque é o poder de Deus em mim. Eu sou um milagre. Eu não tinha domínio próprio. Não é, Paula? Sim. Fala mais alto. Sim, mano. Aleluia. Eu não tinha domínio próprio. Eu era totalmente impulsivo. Minha vida era lutar, não era ler Bíblia. Eu lutava. Defendia um ridículo. Eu lutava, irmão. Lutar é o prato de cada dia lá nos combatentes. Eu lutava. E depois tinha o problema que eu era karateca. Né, Paulo? Assim mesmo. Eu lutava, ninguém me segurava. Oh, mas esse fininho, essa força toda sai da onde? Eu lutava, eu não tinha domínio próprio. Qualquer palavra, até de brincadeira, quer dizer, só tinha más interpretações e ia pronto com os truques do Jet Li e do Bruce Lee. Mas a palavra, queridos irmãos, mas a palavra. A minha falta de domínio próprio fazia-me cometer estas falhas graves até na igreja. Até na igreja eu lutava, tranquilo. Tranquilo. Esse é que o bispo Emílio me conhece bem. Mas na igreja, e o primeiro hino que nós cantamos aqui hoje, o hino 66 em português, escuta a voz do meu Jesus, segue-me. É o hino que no meu antigo guia de classe, o pai Filipe de Almeida, já não está em vida, ele só cantava esse hino. Pai Filipe, guia da classe Joaquim de Figueiredo, da Igreja Central de Luanda. E por este meu comportamento, por esta falta de domínio próprio que eu tinha, por este comportamento impulsivo que eu tinha, claro, havia uma repulsa dos irmãos. Os irmãos diziam: esse miúdo tem que sair da igreja, tirem esse miúdo daqui, esse miúdo é isso, é aquilo. E era legítimo. Amém, irmãos? Era legítimo. Mas, reverendo Elder, o pai Filipe de Almeida dizia: deixem esse rapaz aí. Duas pessoas. O pai Filipe de Almeida dizia: deixem esse rapaz aí. Bispo Emílio se me olhava, não abria a boca. Até que o pai Filipe de Almeida disse aos irmãos: esse miúdo, esse rapaz, um dia vai ser guia dessa classe e um dia vai ser pastor. Queridos, tudo o que o pai Filipe de Almeida disse aconteceu. Primeiro, fui transformado pelo poder da palavra. O Senhor me deu domínio próprio, deixei de ser impulsivo. Depois o Senhor me trouxe a vice-guia de classe. Trabalhei uns anos como vice-guia de classe. Depois o Senhor me trouxe a guia de classe. Trabalhei uns anos como guia de classe. E agora o Senhor me colocou como pastor. Eu não tinha domínio próprio. Eu era impulsivo. Como é que foi possível? Pela palavra. Deus ainda faz. Deus ainda faz. Precisamos nos disponibilizar para que Ele faça em nós e através de nós. Uns dizem: você era. Aleluia, estás a falar bem. Eu era.
eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, saia daqui hoje com a certeza de que você era impulsivo. Você não tinha domínio próprio. Mas pelo poder da palavra, você e eu somos novas criaturas. Em Cristo Jesus. Mais um.